Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre algo que, muitas vezes, assusta as pessoas ao nosso redor: o desapego. Você já percebeu como, quando alguém começa a se desligar de certas expectativas, relacionamentos ou padrões que não servem mais, há olhares de estranhamento, julgamentos silenciosos, ou até mesmo comentários que tentam fazê-lo recuar? Essa sensação de ser incompreendido pode gerar uma solidão profunda, como se estivéssemos navegando em um território desconhecido, onde ninguém parece entender nossas escolhas. Mas e se eu te disser que esse desapego não é um erro, uma falha ou uma fuga, mas uma chave para descobrir uma versão mais autêntica e tranquila de você mesmo? Hoje, vamos explorar exatamente isso: por que o desapego causa medo nos outros, como ele se relaciona com nossos traços psicológicos, e como podemos cultivá-lo de maneira consciente para transformar hábitos, relacionamentos e nossa própria percepção de mundo. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a solidão que surge nesse processo não é vazia, ela é produtiva. Vamos desvendar os sinais internos que indicam que é hora de se desapegar, entender como isso impacta nossa personalidade e como nossos hábitos cotidianos podem reforçar ou minar essa transformação. Mais do que isso, vamos mostrar estratégias práticas para lidar com os olhares críticos, os comentários desconfortáveis e a sensação de isolamento, transformando tudo isso em autoconhecimento e força interior. Prepare-se para enxergar o desapego não como perda, mas como liberdade. Porque, quando entendemos a fundo como nossas escolhas afetam não apenas nós, mas também os que nos cercam, descobrimos que o verdadeiro poder está em manter nossa integridade emocional, mesmo quando ninguém mais entende. E antes de mergulharmos, imagine por um instante: você se liberta das expectativas alheias, das cobranças invisíveis, do peso de tentar agradar o mundo. E sente, pela primeira vez, que cada decisão é inteiramente sua. É nesse espaço, nesse silêncio que muitos temem, que encontraremos as respostas mais sinceras sobre quem realmente somos. No vídeo de hoje, vamos explorar essa jornada de forma profunda, direta e, acima de tudo, humana. Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Antes de continuar, faz algo rápido comigo, e isso muda totalmente sua experiência nesse vídeo. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, aliviado ou qualquer outra que venha à mente. Não pensa demais, só escreve o que o corpo está dizendo. Enquanto você digita, o vídeo segue rodando, e esse simples gesto transforma você de espectador em participante da história. E se em algum momento o que eu disser tocar você de verdade, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Você já percebeu como algumas pessoas se assustam quando você simplesmente decide não se prender mais ao que não faz sentido? Não é nada dramático ou rebelde, é só desapego. Mas, para quem está do lado de fora, parece quase uma ameaça silenciosa. O que você está fazendo com a sua vida? É curioso como a mudança de hábitos ou a decisão de se afastar de relações que não acrescentam nada pode gerar olhares desconfiados, sussurros discretos ou comentários que parecem inofensivos, mas carregam julgamento. E aí vem a primeira surpresa: esse desconforto não é sobre você, é sobre eles. Porque, inconscientemente, o seu desapego reflete tudo aquilo que eles não tiveram coragem de enfrentar. É estranho perceber, mas o medo das pessoas é sempre proporcional à liberdade que você começa a conquistar. Imagine que cada passo que você dá em direção ao seu próprio espaço emocional cria uma espécie de eco ao redor. Pessoas próximas, que antes riam das mesmas piadas, que dividiam hábitos e rotinas, agora ficam em silêncio. Elas não entendem que você está apenas colocando limites, redescobrindo desejos e prioridades. Esse momento, por mais solitário que pareça, é rico. É nesse silêncio que você percebe quais partes da sua vida eram verdadeiras e quais eram performances para agradar expectativas alheias. E é aí que o desapego se torna mais do que simples afastamento. Ele é uma lente que amplia sua consciência sobre si mesmo, sobre suas emoções e sobre como você quer viver daqui para frente. E tem mais: o desapego que assusta os outros também funciona como um alerta interno. Ele te força a perceber quais relações te fortalecem e quais drenam energia, quais hábitos te conduzem ao crescimento e quais apenas te mantêm em ciclos repetitivos. É como se seu próprio cérebro dissesse:
Acorda, aqui é hora de escolher com clareza, de sentir sem medo e de agir com autenticidade. Mas não se engane, essa clareza tem um preço, o desconforto externo. Amigos, familiares, colegas de trabalho podem se afastar, fazer comentários inesperados ou até tentar puxar você de volta para o que consideram seguro. E é justamente nesse ponto que tudo muda. Você entende que desapegar não é sobre ser indiferente, é sobre viver com consciência, percebendo que a reação dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Enquanto você navega por essas ondas de mudança, começa a perceber algo poderoso. Cada pequeno passo de desapego constrói um espaço interno de liberdade que ninguém mais pode ocupar. A sensação de leveza não vem de conquistar o mundo, mas de se libertar das expectativas que nunca foram suas. E é essa liberdade silenciosa que, no fundo, assusta os outros, porque eles ainda estão presos, e você, pela primeira vez, está respirando no próprio ritmo. É exatamente aqui, nesse ponto de tensão entre seu crescimento e o desconforto alheio, que a história do desapego revela sua força mais verdadeira. E aí, você já percebeu que, quando decide se desapegar, a primeira reação quase automática é aquela sensação estranha de solidão? Não aquela solidão vazia que deixa um buraco no peito, mas uma solidão intensa, produtiva, que te obriga a encarar você mesmo de frente. É como estar sozinho em uma sala silenciosa, e de repente todas as suas vozes internas começam a falar, algumas você reconhece, outras nem imaginava que existiam. Nesse espaço, você percebe padrões antigos que repetia sem perceber, hábitos que te seguravam e relações que drenavam mais do que ofereciam. Parece desconfortável? Com certeza. Mas é justamente nesse desconforto que o crescimento acontece, porque cada instante sozinho é uma oportunidade de se enxergar de verdade, sem o reflexo de expectativas alheias ou opiniões externas. Quando nos permitimos essa solidão produtiva, começamos a notar detalhes que antes passavam despercebidos. É perceber, por exemplo, que certas amizades só existiam enquanto você se moldava ao que o outro queria, ou que certos comportamentos eram mais sobre agradar a sociedade do que sobre prazer genuíno. E é engraçado como, no começo, a mente tenta convencer você de que algo está errado, que precisa voltar atrás, se encaixar, normalizar. Mas, lentamente, surge uma clareza silenciosa. Você não está perdendo nada, está ganhando perspectiva, força e autonomia emocional. Cada momento sozinho se transforma em uma lente que amplia a sua consciência, mostrando o que realmente importa, o que é saudável e o que é apenas barulho externo tentando te prender. E tem outro ponto que poucos percebem. A solidão do desapego também revela nossa capacidade de reconstrução. Enquanto você se distancia de velhos padrões, surge espaço para criar novos hábitos, novas rotinas, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros. É como se cada pequeno ato de desapego fosse uma escada, degrau por degrau, permitindo subir acima da confusão externa e enxergar com nitidez o que antes estava embaçado. E o mais fascinante? Você começa a perceber que não está realmente sozinho, está em companhia de si mesmo. Isso é, muitas vezes, o melhor apoio que alguém pode ter. Nesse ponto, a solidão deixa de ser medo e passa a ser ferramenta, combustível, a ponte entre o que você era e o que está se tornando. E aí, quando você começa a se desapegar de verdade, percebe que não é só você que muda, tudo ao seu redor começa a se mexer de forma quase invisível. Amigos, familiares, colegas, alguns vão estranhar, outros vão se afastar, e você nem sempre vai entender na hora por quê. É como se seu interior tivesse criado uma frequência diferente, e quem não está na mesma sintonia simplesmente não consegue acompanhar. Mas aqui está a ironia. Quanto mais você mantém sua autenticidade, mais clara fica a distinção entre conexões que são genuínas e aquelas que estavam apenas preenchendo espaços vazios na sua vida. E isso é libertador e, ao mesmo tempo, desafiador, porque o silêncio de certas ausências pode doer, mesmo quando sabemos que é necessário. O impacto do desapego nas relações é sutil, quase como ondas que se espalham na água. Você muda pequenos hábitos, deixa de responder de forma automática, passa a definir limites, e de repente percebe que algumas pessoas não estavam preparadas para lidar com a sua nova postura. Mas, do outro lado, outras pessoas começam a aparecer, aquelas que se conectam com a sua verdade, com a sua energia real, sem máscaras.
E é incrível como essa filtragem natural funciona. Ela não precisa de drama, nem de explicação, apenas acontece. Cada decisão de desapegar cria um espaço invisível que abre caminho para relações mais equilibradas, para amizades que fortalecem e para vínculos que fazem sentido de verdade. E tem algo ainda mais profundo. Esse movimento silencioso, essa mudança interna, gera um efeito que ninguém vê, mas que todos sentem. Quando você se torna mais íntegro consigo mesmo, mais consciente dos seus limites e desejos, a sua presença transforma o ambiente ao redor. Pessoas começam a perceber sua força tranquila, o jeito como você não se deixa levar por pressões externas, e isso mexe com elas de maneiras inesperadas. Alguns podem se sentir intimidados, outros inspirados, mas todos sentem a diferença. E é exatamente nesse ponto que o desapego deixa de ser apenas uma escolha pessoal e se transforma em um fenômeno silencioso, poderoso, que muda não só você, mas também a dinâmica de tudo que você toca, mesmo sem perceber. E no fim, talvez a maior lição de tudo isso seja simples, mas poderosa. Desapegar não é perder, não é se isolar, não é se afastar do mundo. Desapegar é se encontrar, é respirar sem medo, é criar espaço para aquilo que realmente importa e deixar ir o que nunca foi seu para começar a viver de verdade. É entender que a reação dos outros diz mais sobre eles do que sobre você, e que a liberdade emocional que surge desse processo é, na verdade, a chave para uma vida mais íntegra, autêntica e plena. Então, da próxima vez que você sentir o medo ou a estranheza de quem não compreende suas escolhas, lembre-se, cada passo de desapego é um passo em direção a você mesmo. Cada decisão de se libertar é um convite silencioso para viver de acordo com a sua própria verdade. E quando você abraça isso, percebe que o mundo não precisa te entender, porque o mais importante é que você se compreenda e se respeite profundamente. A liberdade está em suas mãos, e ela começa exatamente quando você decide deixar ir. Se você gostou desse mergulho sobre o desapego e quer continuar explorando a psicologia do comportamento humano, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual tema você quer que a gente aborde no próximo vídeo. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, dá uma olhada nesse vídeo aqui que está aparecendo no card e não deixe de conferir toda a playlist completa sobre autoconhecimento e hábitos. Assim você continua essa jornada com a gente e descobre ainda mais sobre como viver de forma consciente e verdadeira.